Teologia. Nosso curso é dividido em módulos e cada sessão da apostila acompanha uma videoaula. Esta é a primeira videoaula. O meu nome é Jarbas Aragão. Sou bacharel em Teologia pelo Seminário Teológico Batista de Curitiba, tenho mestrado pelo Centro Evangélico de Missões em Minas Gerais e especialização em tradução da Bíblia pela Associação Linguística Evangélica Missionária em Brasília. O nosso curso é baseado no livro Teologia Básica, de Charles Ryrie, do qual eu sou o tradutor. E também temos adendos no outro livro, Teologia Sistemática, de Wayne Grudem, ambos disponíveis até hoje em livrarias cristãs. Quando nós pensamos em teologia, primeiramente precisamos de uma definição. O termo teologia é a junção de duas palavras, theos, Deus em grego, e logia, que é o estudo. Ou seja, se nós pudéssemos definir, podíamos dizer que é interpretação lógica da fé cristã. Nós precisamos entender que a teologia é uma necessidade humana. Não é possível definir a Deus, Deus está além da definição. Mas a nossa mente requer um entendimento das coisas. Então, a teologia ela vai ser necessariamente inteligível, ela vai ser necessariamente explicável. A teologia que nós pensamos, ela é bíblica, ela é baseada na fé. Se nós fôssemos pensar nas traduções dos termos, dos livros, de todo o material abundante que existe por aí, certamente cada um teria uma interpretação. Mas existem alguns conceitos que são universais. Primeiramente, é preciso entender que a teologia tem algumas divisões. Essas divisões, elas se propõem a seguir um sistema. Daí o nome mais usado, teologia sistemática. A maioria deles segue os termos gregos que são usados para defini-los. Então, por exemplo, quando eu falo de teologia a respeito da pessoa de Deus ou Deus Pai, eu vou chamar de teontologia ou teologia própria. Quando eu falo dos ensinamentos da teologia a respeito de Jesus Cristo, eu estou falando de cristologia. Quando eu falo da ação do Espírito Santo, eu falo de pneuma, que é o termo para espírito em grego, pneumatologia. Quando eu falo da Bíblia, eu estou falando sobre a bibliologia. Quando eu falo do ser humano, do homem, eu estou falando da antropologia. Quando eu falo do pecado, eu me refiro à martiologia, o termo grego de pecado, e logia, estudo. Quando eu falo da salvação, é a soteriologia. Quando eu falo dos anjos, angeologia. Dos demônios, demonologia. Quando eu falo a respeito da igreja, eu falo da eclesiologia. E para falar das coisas a respeito dos últimos dias, o final dos tempos, escatologia. Escatom, o termo grego para o final, para a extremidade. Essas são as divisões maiores, mas dentro delas existem outras divisões menores. Ao longo do curso você vai se familiarizar com todos esses termos e entender qual é a nossa proposta. Quando nós falamos a respeito de teologia, nós não estamos falando simplesmente a respeito de uma interpretação. Cada pessoa que dispuser de um exemplar da Bíblia e abri-lo e começar a ler, ele vai ter um entendimento. Mas não necessariamente ele vai compreender aquela mensagem com seu início, meio e fim. Afinal de contas, a Bíblia não é um livro que foi colocado em ordem cronológica. Nós entendemos que a interpretação ela pode ocorrer porque Deus decidiu se comunicar ao homem de uma maneira simples, normal. As pessoas podem procurar mensagens escondidas, tentar criar códigos, mas nada disso é necessário. A revelação de Deus, ela é compreensível ao ser humano. A teologia nada mais faz do que tentar organizar esta revelação a respeito de tópicos ou assuntos pré-determinados. Algo importante a ser dito é que nós, como evangélicos, entendemos que existe uma prioridade no Novo Testamento em relação ao Antigo Testamento. A pessoa de Jesus Cristo é o ápice da revelação. Por isso, à luz do entendimento da pessoa de Cristo, nós vamos conseguir entender muitas questões que eram apenas anunciadas, profetizadas no Antigo Testamento.
Outra coisa importante é que nós acreditamos na legitimidade das Escrituras. Não se pode fazer, não se deveria fazer uma teologia a partir de uma experiência pessoal. Por mais enriquecedora que possa ter sido a sua experiência, ela não pode passar por cima daquilo que já está revelado, mas ela precisa ser entendida e explicada à luz das Escrituras. Nós entendemos que o aluno, quando pensa em fazer teologia, ele precisa ter alguns pressupostos. O primeiro é crer. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu não posso querer fazer uma teologia simplesmente para questionar as crenças, os credos, os dogmas que existem na igreja. Eu estaria pecando contra a revelação de Deus, que mostra que Deus deseja se revelar ao homem. Outra coisa importante é a nossa dependência do Espírito Santo. João 16, de 12 a 15, fala que ele vai nos ajudar a entender aquilo que Deus quer. E por fim é o sentimento do coração voltado para a adoração. Eu quero entender, eu quero conhecer melhor a Deus para que eu possa então melhorar a minha comunhão com Ele. Isso vai resultar na adoração, na maneira com que eu vou louvar a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito e agora eu consigo entender melhor. Quando nós pensamos que falamos de uma teologia bíblica, isso quer dizer o quê? Nós não estamos fugindo do que já está revelado. Talvez fosse mais correto nós não falarmos a respeito de apenas uma teologia, porque na verdade existem muitas teologias. Se você pensar, o catolicismo, ele segue uma teologia própria. Os ortodoxos seguem uma teologia própria. Nós, evangélicos, temos uma teologia própria. E mesmo dentre os evangélicos, há diferença entre os grupos chamados tradicionais e os grupos chamados pentecostais. Nós podíamos dividir a teologia também se nós pensássemos por época, por fase histórica. Então nós tínhamos uma teologia patrística, que são os pais da igreja que escreveram lá nos primeiros séculos. Nós temos uma teologia medieval, que corresponde ao período da Idade Média, onde a igreja dominava grande parte do mundo e a teologia se sobrepôs a todas as outras ciências. Nós podíamos pensar na teologia reformada, a partir da reforma protestante, com Calvino, com Lutero e com tantos outros pensadores. E nós temos teologias contemporâneas que vieram aí nos últimos séculos, surgindo a partir de pensamentos humanos. Nós também podemos pensar uma teologia a partir de um ponto de vista pré-determinado. Por exemplo, se pensamos em teologia calvinista, nós vamos ver que tudo que Calvino pensou, João Calvino, o reformador, pensou a respeito de determinado assunto. Ou aqueles que pensam um ponto de vista da experiência da Igreja Católica, ou seja, eu vou ter que trazer para a teologia os dogmas, os ensinamentos que os papas trouxeram. Nós podemos pensar em teologia feita a respeito de uma ênfase específica. Eu posso dar uma ênfase ao Antigo Testamento e estabelecerei uma teologia do Antigo Testamento. Posso dar uma ênfase no Novo Testamento e estabelecerei uma teologia do Novo Testamento. Mas voltando ao início e à proposta que nós temos até aqui, é de juntar tudo de uma maneira sistemática. Portanto, a nossa teologia será cristã e bíblica. Quando nós pensamos na abordagem, ela é dedutiva, ou seja, eu leio o texto para ver o que ele está comunicando, para ver o que ele está querendo me ensinar a respeito daquele assunto. E não o contrário, eu não vou procurar na Bíblia a justificativa para um pensamento que eu já tenho. Por isso deve-se tomar alguns cuidados. Por exemplo, não pegar um versículo isolado e tentar construir todo um pensamento teológico baseado nisso. Geralmente se faz o contrário, você lê uma porção do texto para poder entender qual é o ensinamento teológico que tem por trás disso. Quando nós pensamos no Velho Testamento, os 5 primeiros livros, chamados também de Pentateuco, da palavra grego penta, 5, teutos, tomos, 5 livros que formam a lei dada por Moisés. Para o judeu, esta é a Torá, é a lei básica, por isso precisa ser interpretado como lei. Nós temos a parte histórica, que fala o que estava acontecendo com o povo depois da lei, e nós vamos então, a partir de Josué, indo até Esther, vamos falar um pouco da história, o que estava sucedendo e as lições que o povo vinha aprendendo a respeito de Deus. Nós temos então os livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes
e Cantares, ou Cântico de Salomão. Eles precisam ser entendidos e interpretados como poesia. Nós também temos a parte profética. Primeiramente, os chamados profetas maiores, porque são livros mais largos. A sua compreensão precisa ser de que elementos já foram cumpridos e elementos ainda não foram cumpridos totalmente. Estamos falando de Isaías, Jeremias, Lamentações e Ezequiel. Temos também os profetas menores. Depois de Daniel, começa entre Oséias e Malaquias uma sucessão de livros menores. São alguns com poucos versículos, que também têm a perspectiva profética. Eles falam de algo que já aconteceu, mas sempre no sentido que remete a algo futuro. Temos então um divisor de águas. O Novo Testamento começa com a narrativa da vida de Jesus. Daí vem a biografia dividida em 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E eles têm características próprias e precisam ser entendidos como livros que contam uma história com fatos, não apresentam necessariamente datas, mas existem indicativos e nós precisamos colocar todo esse ensinamento em perspectiva. Temos um livro histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Depois temos uma coleção de cartas ou epístolas, começando com Romanos, indo até Filemon, que são atribuídas ao apóstolo Paulo. Depois temos as epístolas chamadas gerais, que vai de Hebreus até Judas. E por fim, temos Apocalipse, o livro da revelação, o livro final, que apresenta também uma profecia. Então ele fecha toda a revelação bíblica. Por que é necessária esta compreensão? Para entendermos que eu não posso pegar um texto que é poético e pode ter uma linguagem alegórica e tentar criar uma teologia em cima daquilo. Pelo contrário, eu preciso entender que existe uma base, existe uma história por trás e por que aquela oração e por que aquele cântico foi feito daquele jeito. Por fim, quando nós pensamos em teologia, nós pensamos nesse entendimento a respeito de Deus. Quem Ele é, o que Ele deseja comunicar, o que Ele deseja para o ser humano, o que Ele está apontando que ainda há de acontecer no futuro. Ao longo de nossas aulas, nós vamos chegar a cada um desses elementos e poder ajudar você a entender um pouco melhor o que é a teologia. Chegamos ao final do primeiro módulo. O nosso pedido é que você sempre leia a matéria com antecedência. Assim ficará mais fácil acompanhar as videoaulas. Até a próxima lição.